Oi para você que está aí sentadinho na nossa fileira VIP. Hoje a gente vai falar sobre um espetáculo que teve tradução já para 65 países. A gente estava falando fora do ar aqui com o Zé Henrique, que estava falando, nossa, foi reality show, foi mangá, quadrinhos, um pouco de tudo, né? Será que a gente pode falar que foi um pouco de tudo, Zé? Obrigada por nos receber. Obrigado a vocês por estarem aqui com a gente. Eu acho que é uma característica dos clássicos, né? Esse romance ele é um clássico, o ano que vem faz 70 anos que ele foi publicado. O George Orwell escreveu o romance em 48, foi o último romance que ele escreveu antes de morrer. E é impressionante como ele continua atual, assim. Não por razões muito positivas, porque ele trata de alguns temas que ainda são muito atuais e temas que a gente tem que lidar, infelizmente, na nossa sociedade hoje em dia, como a vigilância, né, a vigilância tecnológica cada vez mais, os estados totalitários, as relações de poder. E nessa adaptação, especialmente, tem um aspecto muito interessante que é o que é realidade e o que é ficção, no que a gente pode acreditar de fato, né? E hoje em dia, com essa onipresença, vamos dizer assim, das redes sociais nas vidas das pessoas, isso tem se tornado cada vez mais um assunto urgente. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa tratar desse assunto, né? 1984. Tem uma simbologia? Olha, na verdade acho que não pelo ano em si, mas em 1948, quando ele escreveu, quer dizer, logo depois do término da Segunda Guerra, né, o mundo estava em plena Guerra Fria, né, a iminência de uma nova guerra e de uma ameaça nuclear. Então, 1984 parecia um futuro muito distante naquela época. A gente já passou, evidentemente, por 1984, mas as questões abordadas por ele continuam aí, continuam na pauta de todos os jornais, todos os dias, todas as semanas. Mas não tem uma simbologia propriamente do ano em si. O ano em si representa mais um futuro razoavelmente distante, onde a sociedade que ele imaginou seria uma sociedade controlada por um governo totalitário, representado pela figura do grande irmão, né, que a gente conhece, porque virou um reality show muito famoso, o Big Brother. E o grande irmão controla todos os aspectos da vida das pessoas através de câmeras que no romance são chamadas de teletelas. Na verdade são telas nas quais as pessoas interagem com essas telas, mas ao mesmo tempo toda a vida delas é controlada por essas teletelas. Então tem alguma coisa aí que é parecida com o que a gente está vivendo, né? Totalmente. E por mais que o tempo passe, o texto continua temporal, né? Continua. A gente percebe, tem sido a reação das pessoas aqui no SESC tem sido uma reação muito empática com a peça, e a gente conversa com as pessoas depois e sempre as pessoas têm algo a dizer sobre as suas próprias vidas. E isso é uma coisa muito boa, mesmo quando os assuntos não são assuntos muito agradáveis de serem tratados. E eu acho que o teatro é o lugar de tratar desses assuntos, né, como uma forma de arte de resistência, na qual existe esse encontro ao vivo entre os atores e os espectadores. Mas de qualquer maneira é muito satisfatório ver que a peça impacta no público de uma maneira em que as pessoas se reconhecem e reconhecem aspectos da sua vida no espetáculo. Você cuidou também da adaptação, velho? Essa adaptação é uma adaptação feita por dois dramaturgos e diretores britânicos, e é uma adaptação brilhante. O romance é um romance muito difícil de ser adaptado para o palco, como qualquer obra literária, né? São linguagens completamente diferentes, a escrita e a cena, mas o romance é muito bem feito, e como eu estava te dizendo, ele lança um olhar novo para uma obra que já vai fazer 70 anos, e esse olhar novo tem a ver exatamente com questões que são questões muito atuais, especialmente esse fenômeno atual das fake news, né, das notícias falsas, ou como o governo Trump chamou de realidade alternativa, fatos alternativos,
E isso está presente o tempo todo na peça, na vida, especialmente desse protagonista que se chama Winston. Então a gente acompanha o Winston numa trajetória em que ele é praticamente a peça é praticamente um reality show sobre a vida dele mesmo. Então, no que ele pode acreditar, em quem ele pode acreditar, existe o grande irmão, existe esse estado de coisas que a mídia interna da peça propaga, né? É muito interessante acompanhar isso e perceber realmente que esses clássicos, eles são perenes e eles têm coisas para dizer para a gente eternamente. E é diferente fazer uma direção de um espetáculo com essa temática de um outro espetáculo, de um musical ou de outros trabalhos que você tenha realizado com o Núcleo Experimental? Olha, a gente no Núcleo, a gente até tem uma máxima, a gente diz que os assuntos que a gente gosta de falar sobre o palco são aqueles assuntos que nos causam angústia, nos causam revolta, nos causam raiva. Então a gente tem falado sobre assuntos que são, sim, razoavelmente polêmicos, as questões LGBT, as questões ligadas à homofobia, o racismo, a intolerância. Então, em espetáculos como Nossa Classe, como Preto no Branco, Lembro Todo Dia de Você, Eu Sei Exatamente Como Você Se Sente, a gente vai direto nesses pontos, porque são questões que a gente não pode simplesmente ignorar e o teatro é uma excelente forma de criar esse debate exatamente por causa dessa conexão, essa conexão que ela não existe em nenhuma outra forma de arte, essa conexão da coisa que acontece ao vivo e de uma comunicação muito rica e profunda, né, entre aqueles que estão aqui em cima fazendo e aqueles que estão ali do lado de fora assistindo. Então a gente acredita que isso ainda é necessário e vital para o teatro. A forma, se é em forma de comédia, de farsa, de musical, de drama, não importa tanto, né? Eu acho que existem maneiras e maneiras e maneiras e maneiras de se tratar de assuntos relevantes, mas o que a gente quer é exatamente continuar falando desses assuntos que são relevantes para a gente hoje em dia. Zé, o que a gente pode falar da sua carreira? Porque o Zé Henrique de Paula, ele dirige, ele atua, ele produz, ele dá aula, é um pouco de tudo, né? E essa dedicação vem de muito tempo, né? Vem de muito tempo. Eu acho que é muito difícil se produzir arte no nosso país, infelizmente, mas, de novo, acho que é necessário e eu acho que essa persistência, né, são 30 anos quase já insistindo nessa área e eu acho que eu posso me considerar muito uma pessoa de sorte, porque fui persistindo. A minha formação é uma formação de arquitetura e eu desisti muito rapidamente de ser arquiteto para fazer teatro. Graças a Deus, né? Mas eu acho que se você tem uma vocação para isso, né? Eu sempre falo para os alunos que a nossa carreira é uma carreira apoiada em 3 pilares: a aptidão, a técnica e a vocação. A aptidão, você de alguma forma nasce com ela, e se você não está totalmente apto em algum ponto da sua carreira para continuar, a técnica existe exatamente para que você melhore a sua aptidão, para que você fique mais apto, cada vez mais apto a fazer aquilo que você quer fazer. Mas eu acho que o pilar mais importante de todos realmente é a vocação, e existe um chamamento interno que faz com que realmente eu não me veja fazendo outra coisa. Eu respiro isso 24 horas por dia e acho que isso faz com que as coisas realmente comecem a acontecer e você consiga dar voz a essa voz que existe dentro de você e conseguir, né? Você acaba de alguma maneira conseguindo falar com as pessoas a respeito desses assuntos que estão ali borbulhando dentro de você através dessa coisa aqui que é o teatro. E é tão bom a gente estar aqui, né, no palco. É muito bom, é muito bom. Eu gosto de, como você disse, eu gosto de me envolver
às vezes eu faço cenário e figurino para peças de colegas, às vezes eu atuo, às vezes eu entro para substituir um ator, e eu acho que todas essas atividades, nesses diferentes aspectos da aula é maravilhoso, né? A troca que você tem com alunos, sejam eles iniciantes ou veteranos, é maravilhosa também. E eu acho que isso acaba fazendo com que você compreenda os vários pontos de vista, né? Porque é muito coletivo, é quase um chavão, um lugar comum dizer que o teatro é uma arte coletiva, mas é muito coletivo, depende de muita gente. Se você pegar a ficha técnica do 1984, tem aí quase 60 pessoas trabalhando para fazer essa peça acontecer. Então, passear um pouco pelas diferentes áreas vai te dando pontos de vista e vai fazendo com que o trabalho fique mais, de alguma maneira, mais sólido, sabe? E além do espetáculo, quais são os projetos? Pois é, a gente está em cartaz aqui com 1984 no Sesc Consolação, mas daqui a 3 semanas eu já vou estrear uma peça nova chamada O Pacto, no Teatro Porto Seguro. Estreia dia 11 de julho, vai ficar lá no Templo, às quartas e quintas. E estou começando a ensaiar um espetáculo novo também, um texto maravilhoso do Arthur Miller, com Rodrigo Lombardi, encabeçando um elenco muito legal, Sérgio Manberti, e a gente estreia no comecinho de agosto. Então, lá no Núcleo, não? Não, vai ser no Teatro Raul Cortez, que em São legal. Paulo. E vai ficar em cartaz bastante tempo, até o final do ano. E é impressionante também você perceber como diferentes, trabalhar em várias peças ao mesmo tempo, ensaiando uma, preparando outra, pré-produzindo outra, tendo outra em cartaz, ou entrando com uma outra numa reprise, numa segunda temporada. É muito legal porque vai fazendo com que você veja como essas peças elas conversam entre si, como elas se estabelecem um diálogo. Como todas são necessárias, né? Como todas são necessárias e como, no final das contas, a gente faz uma espécie de terapia coletiva quando a gente vai ao teatro, tratando dos assuntos que são assuntos que a gente precisa falar, que a gente precisa resolver, que a gente precisa entender sobre a gente mesmo, né? Eu li uma frase no Instagram recentemente, de uma entrevista que a Fernanda Montenegro deu, dizendo que o teatro de uma nação define que tipo de nação ela é, né? É maravilhoso ver uma atriz como ela, com uma carreira tão extensa e tão sólida, se referir ao teatro dessa forma, com esse carinho, com essa atenção e com essa responsabilidade. Então, acho que fico muito feliz de estar trabalhando, de estar produzindo, de ter várias peças acontecendo esse ano, mas agora tem sempre a da vez, né? Agora a da vez é essa daqui. 1984, então você que está nos acompanhando, vem aqui para o Teatro do Sesc Consolação, Teatro Anchieta, que fica aqui na Rua Doutor Villanova, número 245, sessões às sextas e aos sábados às 9 da noite, aos domingos às 6, até o dia 8 de julho, imperdível, mas tem que vir com antecedência, porque hoje eu cheguei aqui, a plaquinha estava lá, ingressos esgotados. E aí eu falei, Zé, qual que é a sensação de ver ingressos esgotados? Acho que é a realização do trabalho muito positiva. É maravilhoso ver que existe um interesse das pessoas por uma obra como essa. É uma obra difícil, é uma obra que toca em assuntos que são assuntos doloridos para a gente, como sociedade principalmente, mas é extremamente satisfatório e muito prazeroso ver que as pessoas realmente estão interessadas e que o teatro na cidade de São Paulo, ele pulsa, ele tá vivo. Obrigada, viu, Zé? Obrigado. Você gostou dos nossos vídeos? Então dá o seu like aqui embaixo. Se você não é inscrito, bora lá se inscrever e clicar no sininho ali para receber notificações dos nossos vídeos. Você também pode acompanhar mais os nossos trabalhos através das nossas redes sociais. E não perca os próximos vídeos, hein? Beijos e até mais!